Oi, pessoal. Bom, então voltamos aqui para a última parte do vídeo sobre análise exploratória de dados. Aqui ficou faltando, como medida de posição, falar um pouco sobre os quantis, tá? Então, a gente falou um pouco sobre isso quando estava discutindo box plots, né, na primeira aula, mas aí, enfim, a gente precisa falar sobre quantis do ponto de vista mais abrangente, tá? Porque em box plots a gente via 3 quartis, né, com R, quartis, porque dividem em 4 partes iguais o conjunto de dados. Então são 3, né? Eram 3 quartis. Se eu quero dividir em 4 pedaços, todos contendo minha reta, né, os meus dados, todos contendo a mesma quantidade de dados, né, por exemplo, assim. Eu preciso de 3 quartis. 1, 2, 3. Tá? Agora a gente vai ver a definição mais geral, que é de quantil, né? Quantil pode ser associado a qualquer percentual, tá? Então, ele está associado a um valor entre 0 e 1. Então, os quantis, eles são pontos que dividem conjunto de dados em partes, de acordo com o número de observações. Então, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, novamente, o vetor x. Tá? Deixa eu ver quantos elementos tem o vetor x. 17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o vetor x colocando 3 novos elementos dentro dele. Tá? Eu consigo aumentar o x como? Por exemplo, concatenando, que é o C, o x, né? Então eu vou pegar o x, e do lado do x eu vou botar 3 outras observações. Sei lá, vou botar a observação 2, observação 5 e observação 15, tá? Digamos. Então, ó, isso vai retornar o x e depois ele vai concatenar o 2 com 5 com 15. Como eu quero usar esse vetor, eu vou chamar ele de, sei lá, v, tá? Então, quem é o v? Então, eu digo v igual ao vetor resultante, então tem aqui o meu v, tá? Aí, digamos agora que eu queira o valor que divide o V, né, deixando 10% das observações à esquerda e 10% à direita. Para a gente visualizar melhor, deixa eu pedir um sort de V. Esse comandinho aqui a gente já viu, né? Ele vai ordenar o V do menor para o maior. Como o V tem 20 observações, né? Então, se eu pedir length de V, eu vou ter 20 observações, tá? É isso que o length faz, ele conta quantas observações. Então, se eu deixar 10% à esquerda, o valor que deixa 10% dos dados à esquerda está entre 5 e 5, então vai ser igual a 5, tá? Esse é um quantil. Então, ó, eu posso pedir a função quantile, tá? Eu quero 10%, né? Então, eu quero quantile de V, ou seja, eu quero quantil aplicado no vetor V, e eu quero reter 10%, ou seja, 0,10, ou 10%, tá? À esquerda. Tá bom? Então, o que essa função vai me retornar? Ela vai me retornar um valor numérico que divide 10% dos dados à esquerda. Então, ó, o quantil de 10% é 5. Isso quer dizer que o 5 deixa 2 valores à esquerda e 18 à direita, ou seja, deixa 10% das 20 observações, ou seja, 2 à esquerda. E se eu quisesse, por exemplo, né, não 10%, mas, digamos, 25%, né? Ou seja, 0,25. Isso quer dizer que eu quero 1/4 dos dados, né, à esquerda. Como são 20 observações, eu vou deixar 5, esse vai ser o valor que deixa 5 observações à esquerda e o restante à direita. Tá? Então, vamos lá.
Esse valor é 6,75, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 6,75 está aqui, tá? Então, isso é o quantio. O quantio, associado à probabilidade de 25%, ele deixa 25% dos dados à esquerda. O quantio associado à probabilidade de 10% deixa 10% dos dados à esquerda. Tá? O quantio de 90%, aí eu vou escrever o 90% assim, 0,90, tá? Isso é 90%. O quantio de 90%, ele deixa 90% das observações à esquerda, ou seja, 10% à direita. Se eu pedir o V ordenado, né, a sorte de V, vamos lá. Deu 13,1, então tá aqui, ó, 13,1 está entre 13 e 14, ele deixa 18 valores à esquerda e 2 valores à direita. Ou seja, o quantio de probabilidade 90%. Tá? Esses quantios são importantes porque eles ajudam a cravar na distribuição, né, aonde estão pontos de corte a serem feitos. Por exemplo, se você vai definir como observações atípicas aquelas que estão acima de 99% dos dados observados, então você vai precisar recorrer ao quantio para saber quais daquelas observações vão ser atípicas ou não. Né? Se você estiver, por exemplo, falando de algum animal, né? Em alguma espécie de um animal adulta com uma determinada idade. Talvez, se você estiver estudando a nutrição desse animal, né, como para investigar se é um animal saudável ou não, vale a pena você ter uma distribuição de animais saudáveis, e aí você pode definir e olhar, por exemplo, do ponto de vista nutricional, digamos, o peso, né? E você vê, de todos esses pesos, né, desses animais, alguns saudáveis, outros não, eu vou considerar atipicamente baixo os pesos, 2% dos pesos dos animais, ou seja, aqueles animais que tiverem a menos de 2%, né, do universo de animais são considerados, em termos de peso, né, são considerados animais com subnutrição, digamos assim, né, com baixo peso. Então, para isso, os quantis são importantes. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre medidas de dispersão, que não deu para falar muito bem na última aula, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas delas aqui, né? Ou seja, amplitude, a amplitude ou distância interquartílica, essa a gente viu quando estudou box plots, tá? Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, o que é a amplitude amostral? A amplitude amostral é o maior valor menos o maior valor, tá? Desculpa, o maior valor menos o menor, ou seja, é o máximo da variável aleatória ou da variável x, né? Menos o mínimo de x, tá? Simplesmente isso. Essa é uma medida de dispersão que ela é usada, na prática, a gente usa isso quando? A gente vê falar muito disso quando fala de temperatura, né? Em geral, quando os órgãos que fazem previsão de temperatura vão divulgar a previsão para o dia seguinte, digamos, eles sempre divulgam a amplitude, né? Eles sempre divulgam o mínimo e o máximo. Eles dizem, a mínima vai ser de tanto e a máxima vai ser de tanto. Porque aí eles dão uma ideia da variação total de temperatura, tá? Que se espera naquele dia. Então, é um caso em que a amplitude amostral é usada como medida de dispersão. Aí aqui eu não vou fazer esse exemplo porque, enfim, né, eu acho que é bem intuitivo. É só você olhar para o menor e o maior valor. A amplitude interquartílica a gente já falou, né? É o que a gente chamava de distância interquartil. A gente falou no primeiro vídeo. É a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, tá? Então, quando a gente tem um box plot, só para vocês se lembrarem, né? Vamos supor, aqui está o meu box plot, tá?
Então, nesse box plot a gente viu ó, que o primeiro quartil está aqui, o segundo quartil está aqui e o terceiro quartil está aqui. Né? Foi o que a gente estudou lá quando viu a box plot, né? Então, e a gente viu que, como esses quartis dividem um conjunto de dados em 1/4, né? Então, ó, a gente sabe que nessa região tem 1/4 dos dados, nessa região tem 1/4 dos dados, nessa também tem 1/4 e nessa também tem 1/4 dos dados, tá? Então, é assim que basicamente a gente lê um box plot, tá? Ainda tem, bom, outliers, né, marcados, em geral com asteriscos, né? Fora dessas cerquinhas e tudo mais, né? Mas vamos focar aqui na distância interquartílica. Essa distância interquartílica ela é definida como a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1. Tá? Ou seja, ela é o tamanho da caixa do boxplot. Tá? Como essa caixa tem metade das observações, então a gente sabe que metade do conjunto de dados está contida, né, entre o Q1 e o Q3. Tá? Então, a gente pode ver a distância interquartílica, né, que é o comprimento dessa caixa, como sendo uma medida de dispersão também, tá, da base de dados. Mas é uma medida de dispersão que só leva em conta a parte bem central da massa de dados. Tá? Ela, em geral, é utilizada para identificação de outliers, para identificação de pontos discrepantes, daquela forma com que a gente vinha vendo, né, com que a gente falou quando discutiu os box plots. Então, ó, lembra, né, a cerca do box plot, ela é obtida por, então se eu tenho aqui um box plot qualquer, né? Aqui está o Q1, Q2, Q3, e aqui estão, né, os bigodinhos do box plot. A gente sabe que vai existir uma cerca chamada cerca superior e uma cerca inferior. Né? A gente só está relembrando aqui, né? A gente viu, né, essa cerca, ela nunca aparece retratada no boxplot. A cerca não são esses valores aqui, tá? Cerca é um valor invisível no boxplot, nunca aparece. E aí, os pontos à direita da cerca superior são considerados outliers, e os pontos à esquerda da cerca inferior também são considerados outliers. E quem demarca a cerca, né? Como eu sei aonde a cerca está? Bom, a cerca superior, ela é definida como o Q3 mais 1,5 que multiplica a distância interquartílica, tá? Então, ó, a distância interquartílica ela é a diferença entre Q3 e Q1, ou seja, ela é esse comprimento aqui, é o DQ, o tamanho da caixa, o DQ. Então, vou pegar o tamanho da caixa, multiplicar por 1,5, aí vai estar a essa distância, né? Então, daqui até aqui é 1,5 vezes DQ. Então, essa distância que delimita a cerca superior. E a inferior, ela vai ser o Q1 menos 1,5 AI, né, que é a amplitude interquartílica. Né? Ou, como a gente vinha dizendo, DQ, distância interquartílica. Tanto faz, tá? Então, esse AI é a mesma coisa que DQ, tá? Que é a distância interquartílica. Então, aqui, ó, eu tenho 1,5 DQ, ou AI, tá? E, bom, isso aí a gente já tinha visto lá na primeira aula, né, sobre boxplot, tá? Então, e tem gente também que considera, né, valores extremamente discrepantes, que são aqueles valores que estão a 3 distâncias interquartílicas, né, do quartil 3 ou a 3 distâncias interquartílicas do quartil 1, né? Então, se você trocar aqui de 1,5 por 3, né, aí você está olhando para os valores que são o que a gente chama de extremamente discrepantes, tá? Mas o que é comum é a gente se ligar apenas nos valores que são discrepantes, tá? Então, aqui a gente vê como o DQ, né, a distância interquartílica, ou também chamado de
amplitude interquartílica, né, pode ser usada para definir pontos extremos na base de dados. Tá? Bom, e vamos falar também sobre medidas de dispersão, tá? Para poder fechar medidas de dispersão como variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? Então, variância, né? A variância amostral, ela tem essa forma aqui que é meio feinha, tá? Ela é o quê? A variância amostral, ela é obtida através de uma soma de cada uma das observações menos a sua média ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? Se eu chamar isso aqui, tá? Vamos supor, só para a gente entender o que essa variância quer dizer. Então, vou substituir toda essa parte aqui por yi, tá? Então, isso aqui vai dar o somatório de yi sobre n menos 1, onde i vai de 1 até n. Então, isso aqui é quase a média dos yi's, concorda? Quase a média dos yi's. Por que quase a média? Porque aqui eu estou dividindo por n menos 1. Se eu estivesse dividindo por n apenas, aí seria literalmente a média, tá? Aí seria a média. Então, o que eu entendi a partir dessa reformulação, né, da variância? A variância é esse valor aqui, que eu estou denotando como S2. Então, eu entendi que a variância ela é uma medida média, tá? Mas é média entre aspas, porque não é exatamente a média que eu estou dividindo por n menos 1, e não por n. Então, ó, é a média de quem? Ora, é a média dos valores que estão aqui no numerador. Ou seja, é a média dos yi's. Mas quem é y? Y é essa coisa abstrata que eu defini aqui, né? yi é xi menos x barra ao quadrado. O que é isso, né? O que isso representa, xi menos x barra? Vamos fazer um desenho rápido para a gente entender. Então, vamos supor que eu tenha esses valores aqui. Eu tenho x1, x2 e x3, tá? Aqui na reta. Então, x1, x2, x3. Esse valor aqui é o x barra, tá? Em que x barra é a média. Em geral, essa notação com a barra em cima indica a média dos x. Então, eu tenho uma amostra de valores x. O x barra, a gente já viu que é o ponto onde eu boto o eixo de rotação e que essa barrinha, né, essa barra imaginária, não tomba nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o centro está mais ou menos aqui. Então, quem é xi menos x barra para os diferentes valores de i? Quando i é igual a 1, xi menos x barra é essa distância aqui. Né? Então, quando o i é igual a 2, xi menos x barra é essa distância aqui, daqui para cá. E quando o i é igual a 3, xi menos x barra passa a ser essa distância. Aqui, então, esses valores, essas diferenças, são quase as distâncias, só que elas estão ao quadrado. Então, o yi representa, vou dizer aqui, yi representa as distâncias, ou aqui no caso, como tem o i, né, é a distância entre o dado xi e a média que é o x barra. Tá? É a distância, aqui ficou faltando, né, ao quadrado tá? É a distância ao quadrado entre o dado xi e a média x barra. Deixa eu colocar uma nova janela para poder ter um pouquinho mais de espaço.
para poder escrever para vocês. Deixa eu só ver se não tem esse desenho aqui mais adiante. Ah, não tem não, então vou ter que fazer, tá? Então, eu peguei aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um papel com gráfico, que aí eu consigo fazer a conta, mostrar melhor. Então, ó, peguei aqui o x1, aqui o x2, aqui o x3. Vamos supor que a média esteja aqui, tá? X barra. Então, aqui está a minha média. Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei, aí eu vou olhar para esse conjunto de dados aqui, e vamos olhar agora para quem é o S2. Né? O S2, ele é definido como a soma, tá, dos yi sobre n menos 1. Em que cada um desses y aí vai ser x barra ao quadrado sobre n menos 1. E vai de 1 até n. Então, vamos olhar aqui e interpretar o que isso significa, tá? Então, ó, é a média das distâncias ao quadrado. Então, vai ser a média desse valor, que é essa diferença, que é essa distância ao quadrado, tá? Mais essa distância ao quadrado, mais essa distância ao quadrado, tá? São as distâncias por x barra. Isso vai dar um valor numérico, tá? Vai dar um certo valor. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Agora, vamos supor outro conjunto de dados, tá? Vamos supor esse aqui. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, aqui eu tenho x3, tá? Não precisa estar totalmente simétrico, não. A média está aqui, x barra. E agora, e se eu fosse calcular o S2, nessa situação, o S2 seria o quê? Seria a média entre essa distância ao quadrado, essa distância ao quadrado e a distância entre x2 e x barra ao quadrado, que aqui é praticamente zero. Então, em média, né, quem tem, em média, o maior comprimento, né, dessas distâncias aqui em azul? Esse aqui, concorda? Então, esse conjunto de dados, né, esse conjunto de dados, ele tem, sem um acento, né, tem maior variabilidade, né, que o de baixo. Não é isso? Tá? Então, ó, se eu tiver esse conjunto de dados em vermelho, ele tem mais variabilidade que em laranja. Se você olhar intuitivamente, a variabilidade desse cara tem que ser maior. E pela fórmula da variância, né, a variância daqui é maior que a daqui de baixo. A variância é esse valor S2 aqui. Se eu plugar no lugar do x, o x em vermelho, eu vou ter um valor numérico maior do que em laranja. Tá? Então, nesse sentido, S2 é o que a gente chama de medida de dispersão. Tá? Por quê? Quanto mais dispersos são os valores observados ao redor da sua média, maior vai ser a medida da variância. Então, esses caras aqui têm mais variabilidade, a variância é maior, porque as distâncias, em média, de cada observação e a sua média são maiores aqui do que aqui. Tá? Então, é isso que a variância representa. A variância amostral, ela representa essa medida da média, entre aspas, e as aspas estão porque eu estou dividindo por n-1, ao invés de dividir por n, tá? Dos desvios ou das distâncias, né, com relação à média ao quadrado. Tá? Então, eu posso usar a variância para comparar duas variáveis aleatórias. Né? Se eu tiver a variável aleatória y, a variável aleatória x, e uma tiver a variância maior que a outra, então essa que tem a variância maior, eu já imagino que tenha uma variabilidade maior associada a ela. Tá? E aí tem um problema. Tá? Em geral, é difícil avaliar se a dispersão é grande ou pequena, porque a unidade de medida fica ao quadrado, né?
Então, se os x estão medidos em quilo, a variância vai estar em quilo ao quadrado. Né? Porque aqui, se aqui dentro tem quilogramas, a unidade medida vai passar a ser o quadrado dos quilogramas, porque tem dos quilogramas, porque tem um quadrado aqui fora. Então, ele fica difícil de interpretar essa variância, por causa da unidade que fica ao quadrado. Então, tendo isso em mente, cria-se uma nova medida de dispersão chamada desvio padrão, o desvio padrão amostral. Esse desvio padrão é dado pela raiz quadrada, ele é denotado por S, e tem gente que também chama de dp, né, desvio padrão. Quem é o S? O S é a raiz de S2, tá? E o S2 é a minha variância. Ou seja, o desvio é definido como a raiz da variância. Se você olhar a fórmula, tá certinho, né? A raiz da variância, não é isso? Aqui, ó, essa é a variância, aparece dentro da raiz aqui. Então, o desvio padrão é a raiz da variância. Se a variância está definida, ela tem uma unidade de medida ao quadrado da unidade original, o desvio padrão, que é a raiz da variância, vai ter como unidade a mesma unidade original da base de dados. Então, em geral, a gente prefere usar o desvio padrão à variância, quando possível, né? Porque aí a gente olha para a mesma magnitude, né, da variável original. Então, fica mais fácil de interpretar, tá? E, por último, a gente vai falar sobre coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? Vamos pensar aqui num exemplo. Tá? Então, suponha que eu tenho uma variabilidade de uma unidade, tá? É uma unidade de medida, e que essa mesma variação seja observada para duas variáveis, tá? A variável 1 é a temperatura. Então, vamos pensar aqui numa variabilidade de uma unidade de temperatura, tá? A temperatura, em geral, varia em torno de, sei lá, temperatura de um ambiente, né, qualquer. Vamos dizer que aqui varia numa escala de, sei lá, 15 a 40 graus Celsius, tá? Tipicamente nessa região. E agora vamos pensar em 2, né? Como sendo, não sei, como sendo o preço. Não, vamos pensar aqui como sendo, talvez, o número de adultos numa cidade, tá? Não, é melhor. Vamos pensar em termos de Covid, tá? Então, vamos pensar no número de óbitos em nível nacional. Então, melhor ainda, vamos pensar em número de novos casos diários no Brasil, tá? Então, em 2, a gente vai pensar nos novos casos diários. De Covid-19, tá? E aí vamos pensar na variação também de uma unidade, tá? Então, aqui eu estou pensando que a temperatura variou uma unidade, e aqui eu estou pensando que, digamos, de um dia para o outro, o número de novos casos de Covid variou em uma unidade, tá? A variação, nesse caso, é a mesma, em termos absolutos, mas em termos relativos, né, a gente deveria concluir que uma variabilidade de um novo caso, num universo de novos casos de Covid, que vive na casa das dezenas de milhares, né, ou mesmo centenas de milhares, dependendo do dia que você pega, variar uma unidade nesse cenário é uma variação muito menor do que variar uma unidade de temperatura, quando essa temperatura é medida em Celsius. Ou seja, apesar da variabilidade ser a mesma, claramente esse cenário aqui, essa uma unidade representa, né, menor variabilidade do que em cima, né? Apesar da variância ser a mesma, ou da variabilidade em termos absolutos ser a mesma,
Como aqui a minha ordem de grandeza é muito maior do que aqui, eu espero que essa mesma unidade de variabilidade signifique menos variabilidade do que aqui. Então, nesse sentido, né, a gente define o que se chama de coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? Ele é definido como desvio padrão dividido pela média. Tá? Desvio padrão dividido pela média. Então, nota que o coeficiente de variação, ele mede a variabilidade, né? Porque quanto maior for o desvio, maior é o CV. E essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, o CV e o S. Se aumenta a variabilidade, aumenta o CV. Logo, o CV é uma medida de variabilidade. Só que ela é uma medida relativa à média. Então, ó, aqui, a mesma variabilidade de uma unidade dividido pela média de novos casos diários de Covid vai dar um valor bem pequeno. Enquanto aqui, dividido pela média de temperatura, que vai ser um valor entre 15 a 40, né? Essa mesma unidade dividido por algo entre 15 e 40 vai dar muito maior do que essa unidade dividida pelas centenas de milhares de novos casos diários que a gente tem observado em média aqui no Brasil nos últimos dias, infelizmente, né? Então, esse CV aqui, ele vai ser bem menor nesse caso do que nesse caso. Então, a lição que se tira é bom a gente comparar a variabilidade usando o coeficiente de variação, porque ela é uma variabilidade com respeito à média, né? Com respeito à ordem de magnitude. Então, mesmo tendo o mesmo desvio, uma mesma medida de desvio padrão ou de variância, se a ordem de grandeza for maior, né, a variabilidade vai tender a ser menor, né? Que é uma mesma variabilidade numa ordem de grandeza bem maior, tá? E aí o último slide, ele só mostra como que faz, usando o R, para calcular a variância, é a função var, e como faz para calcular desvio padrão, que é a função SD. Então vamos para o R para a gente calcular essas coisas e aí a gente para, tá? Então, ó, aqui eu tenho meu vetor V, que é o vetor que eu já estava trabalhando. A gente já viu como é que calcula a média de V. A gente já viu também, por exemplo, a mediana de V. Tá? Agora vamos ver a variância. A variância é fácil. Dá para pedir var de V. Se eu peço var a variável aleatória, ele já fez essa conta toda aqui para a gente. Toda essa aqui não, porque essa tem a raiz. Toda essa conta aqui já foi feita. Ele já somou as distâncias de cada xi para sua média, elevado ao quadrado, e depois dividiu por n menos 1. Então é bem prático, né? E se eu quiser o desvio padrão? Se eu quiser o desvio padrão, lembra, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então calculei a variância, e agora dentro dessa variância, da raiz quadrada, eu coloco a variância, e isso aqui vai me dar o desvio, né? Que o desvio padrão, lembra, é a raiz da variância. Então, a raiz da variância vai dar 3,37911. Tá vendo? É muito fácil calcular essas quantidades usando R. Se eu quiser calcular direto, tem a função SD, que é Standard Deviation, né, em inglês, que é a tradução de desvio padrão para o inglês. Então, SD de V vai ter que dar o mesmo valor. Viu? É o mesmo valor. Então, o R ele tem esses facilitadores, né? E se eu quisesse calcular o CV? Bom, o CV ele não tem essa função no R, tá? Então, se eu for pedir CV de V, ele vai dar um erro. Ele falou, não encontrei a função CV. Ela não existe, mas não é por isso que eu vou deixar de calcular, né? Qual é a definição de coeficiente de variação? Olha, a definição é a seguinte: é o desvio, ou seja, é Standard Deviation, dividido por média, que a gente já viu que é não x, né? Porque eu estou calculando com respeito à variável v. Então, deu 0,3733829, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. A gente só fez um complemento àquela primeira aula
na parte de análise exploratória de dados, tá? Aqui eu acho que ficou um pouquinho rápido, eu imagino, mas eu acho que é mais porque a gente já tinha falado sobre esse assunto antes na aula 1. Tá? Agora eu fui, acho que um pouquinho mais devagar na parte do R, nessa parte inicial, né? Mas a ideia era só dar uma pincelada, né, de como faz, de como usa essas funções que calculam as medidas sumárias através do R, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem.